convidando a todos a acalmar o espírito, acalmar a mente, elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, com aquela imagem daquele irmão calmo, tranquilo, que nos abre os braços para nos receber. Que cada um neste momento possa, na sua intimidade, levar ao nosso Mestre Jesus as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas dores, colocando nas mãos dele tudo isso, esperando que ele possa, com teu amor, nos alcançar, nos abraçar e trazer a tudo aquilo que merecemos. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Quando falamos que nós estamos nesta reunião de hoje, que costumamos convidar pessoas, amigas, pessoas que estudam a doutrina espírita, pessoas que têm um trabalho a desenvolver no movimento espírita e no mundo, enfim, é porque hoje nós temos aqui a presença do nosso companheiro Wagner Moura Gomes. Gostaria de falar aqui uma série de coisas sobre ele. Poderíamos falar que ele nasceu no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, que teve uma influência muito boa, como todos nós estamos tendo até hoje, da figura amiga, da figura benfeitora de Chico Xavier no movimento espírita. Mas nós queríamos somente falar uma coisa. Lembramos aqui de uma passagem muito importante dos textos bíblicos. Foi quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E o que cantavam era um hino de hosanas. Era a recepção que fazia a Jesus. Então, lá no texto bíblico fala que o hino tinha o seguinte texto: Hosana nas alturas. Bem-vindo seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós deixamos essas simples palavras, Wagner, para recebê-lo aqui. E para que os nossos amigos que aqui presentes possam conhecê-lo melhor e conhecer esse trabalho que se desdobrou em vários países do mundo, nós queremos já passar a palavra para você, porque através desse trabalho, através do Evangelho de Jesus, através da lição da caridade, nós possamos conhecê-lo melhor. Esteja à vontade. Primeiro, uma grande alegria poder estar aqui, nesse ambiente, nessa casa espírita. A recepção que eu recebi parece a recepção na África. Lá é assim, quando você chega, eles cantam para você, eles dançam. Aqui não cantaram, não dançaram, mas o espírito estava cantando e dançando, né? E é uma recepção tão linda, e tão simples, e tão profunda, né? Porque as coisas mais belas são as simples, né? As mais profundas são as simples.
E você ser recebido por um ser humano simples é muito bom. Você sentir o abraço, sentir o carinho, o respeito, o acolhimento. Isso é sagrado. A gente sente bem porque a gente não conhece Deus ainda, né? A gente sabe, a gente estuda Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente e tal. A gente estuda tudo isso. Mas a gente não sabe exatamente, a gente não consegue, né, decifrar o que é Deus. Mas a gente consegue se aproximar dele se aproximando do ser humano, né? Na bondade, no acolhimento, no carinho, no respeito, né, como eu estou dizendo. Então, quando a gente está muito próximo um do outro, gerando esse afeto, esse carinho, a gente começa a entender um pouco mais do que é Deus no outro, né? Então, eu quero agradecer o carinho de vocês, agradecer o acolhimento, né, que a gente teve aqui na casa. Muito obrigado. A gente vai falar sobre esse movimento, né, chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vou começar falando sobre alguns conceitos, né, e a apresentação ela vai estar durante todo esse momento, né, que a gente vai estar falando aqui. Vocês podem olhar para essa mão e eu vou explicar para vocês. Vou começar falando daqui. Mas eu fazia trabalhos sociais espíritas. Eu fundei um trabalho social na periferia de Campo Grande. Eu vou começar daí. Está lá atrás, mas não vai ficar muito longo. Fazendo um trabalho social espírita, né? E naquele momento eu tinha um questionamento também. Por que as pessoas, quando você faz uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com profundidade, você não encontra fronteiras, né? E ali, naquele local, eu tinha que fazer o trabalho social espírita. Mas do lado, tinha um trabalho social evangélico. Mais para frente, o trabalho social católico. E aí, logo ali, a maçonaria. E tinha vários trabalhos sociais. E eu perguntava, mas por que a gente não pode trabalhar junto? Aonde está escrito que nós temos que trabalhar separado? Por que a gente não pode trabalhar junto? Então eu comecei a questionar. Onde está no Evangelho de Jesus essa fronteira? Quem criou essa fronteira, né? Então começou um questionamento sobre as fronteiras. E aí eu continuava refletindo sobre as fronteiras mesmo dos nossos países, né? Quando você não deixa, imagina, uma pessoa muito pobre que vem de um país africano ou qualquer outro país e você encontra um muro, constrói-se um muro muito grande com arames farpados, muito grande, você não pode entrar. Quem criou essa fronteira? Ela já existia ou foi nós, os humanos, que criamos? Então começa a partir daí um questionamento, né? Por que da criação das fronteiras? Religiosa, política, nacionalidade, né? Geográfica. Por que das fronteiras? Então você não encontra base, ao contrário. Quando você estuda o Evangelho, você encontra outra coisa. Isso continua. E a reflexão, então, quando você estuda também o Evangelho, você vai identificar sobre a grande família universal, que todos nós somos irmãos. Uai, mas se todos nós somos irmãos, mais uma vez, o que um irmão faz com o outro? Acolhe, apoia, ajuda, não critica, não julga, né? Então, o meu questionamento foi esse. Peraí, alguma coisa a gente precisa fazer para ir além dessas fronteiras. A gente não está vivendo o Evangelho.
Foi a minha constatação. A gente não está vivendo o Evangelho de Jesus, né? E aí nasce, então, o desejo de criar um movimento, né? Um movimento em que a gente pudesse unir todas as pessoas, todas as nações, todos os grupos, todos os continentes, negro, pobre, rico, branco, amarelo, né? De todas, todo humano, todo ser humano, né? E começa a nascer, então, essa mão diversificada, né? Essa ideia. Então acontece algo interessante. Naqueles momentos eu tinha um chamado, tinha umas dores assim muito grandes, e sempre pensava em África, sabe? Eu falava, o que eu vou fazer na África, se aqui tem tanta coisa para fazer, tanta necessidade? Então eu mesmo me questionava, e dizia não. Mas aquilo foi continuando, até um dia que eu estava, então, já fundado o Centro Espírita Amizade, era um trabalho social que virou um centro espírita, e eu, no final do trabalho social, com 2 baldes de sopa, né, eu conto essa história, indo distribuir já ao sol do meio-dia, eu começo a olhar para o céu e a chorar profundamente, com uma dor muito grande, e com aquela coisa na cabeça, a África, né? E chorando, olhando para o céu, eu falo, tá bom, Senhor, eu vou para a África. Estava decidido. Eu era representante comercial de umas 10 empresas, era impossível, eu trabalhava das 7 às 10 da noite todos os dias. Então eu tinha que mudar a minha vida, eu tinha que mudar a minha história. Eu precisava de tempo. Um mês depois, eu estou na casa de um irmão, eu morava em Campo Grande, na casa do irmão em Cuiabá, e aí eu falo o meu irmão vira para mim e diz, mano, vamos abrir uma empresa? Eu digo, a gente não tem dinheiro. Ah, mas você tem sua casa, eu tenho a minha, a gente vende uma outra empresa. Quando ele falou aquilo, eu falei, fechado. Vamos fazer isso. Naquele exato momento, eu tive uma visão, que hoje eu entendo, uma visão numa linha do tempo. Eu vi tudo o que está acontecendo hoje. Em fração de segundos. Eu vi tudo. Eu vi muitas crianças. Eu me vi na África, eu vi muitas crianças. Eu vi um movimento muito grande acontecendo. E também vi que a base daquele projeto, que não era religioso, era um projeto humanitário, na base estava o movimento espírita. O movimento espírita ajudaria no crescimento daquela base, daquele movimento, né, de amor que estava nascendo. E naquele momento, né, deve ser coisa da minha cabeça, mas eu senti, né, estava definido, eu iria. Então, quando hoje eu estou dentro de uma casa espírita, eu acabo de vir de vários locais, né, desde a Federação Espírita Brasileira, que nos acolheu agora, a casas não adesas, as adesas, de todo o movimento, né? Todo o movimento que acolheu, né? E logo na sequência, aqui mesmo, eu comecei, na verdade, a ser abraçado pelo movimento espírita através de palestras, né? Do Haroldo, Divaldo, Rossandro, que é o contato com com a Fraternidade Sem Fronteiras, disse, olha, e aí, numa conversa, né, uma das coisas que acontecia antes, quando eu tinha aquelas dores, eu me via ajoelhado diante de uma senhora, né? Eu falo isso aqui dentro da Casa Espírita, porque aqui eu posso falar, né? Aqui todos vão entender o que eu estou dizendo. Mas nem tudo a gente fala para todos, né, que não entenderiam. Mas eu me via ajoelhado diante de uma senhora e chorava profundamente diante dela. E eu sabia que era no mundo espiritual que eu estava fazendo aquilo, sabe? Era no mundo espiritual.
Então eu tinha aquilo só comigo. E aí, num dos contatos com o Divaldo, Joana de Ângeles, né, ela disse para o Divaldo o seguinte: ele firmou um contrato no mundo espiritual, se comprometendo a fazer esse movimento de fraternidade sem fronteiras. Né? E ele não sabia que eu via isso. Eu já via. Ele não precisava me falar. Eu sabia. Eu acho que estava tão latente que ele trouxe, então, essa visão. Bom, então nós acreditamos que isso é um movimento, sim, que vem dentro de uma organização humanitária, trabalhando todos os princípios do Sem Fronteiras. A gente fala que Jesus é o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, porque todos os princípios que a gente trabalha são os princípios que estão no Evangelho. Então, a partir daqui, a gente viaja, então, a primeira viagem, coloco uma mochilinha nas costas e vou para Moçambique, nas aldeias moçambicanas, onde a gente encontrou uma situação muito difícil, crianças órfãs, né, que não comiam todos os dias, que não estudavam, que faltava água, e ali a gente começou um trabalhinho. Eu voltei para minha cidade e fiz um almoço na minha cidade para 1.000 pessoas. Consegui mobilizar toda a doação de tudo. Na época eu consegui arrecadar R$25.000. Coloquei no bolso, falei, vou montar a Fraternidade Sem Fronteiras, e voltei para a África. E ali eu fui numa comunidade, iniciei um trabalho com 36 crianças órfãs de pai e mãe, dando a oportunidade delas comerem e estudarem, porque elas tinham que trabalhar em troco de comida. Eram crianças pequenininhas. Eu lembro até de uma vez que eu fui negociar com um tio que tinha 2 crianças, para que ele deixasse a criança estudar. E ele falou, não, ele tem que trabalhar. Eu falei, o que ela tem que fazer, então? Ele disse, não, ele tem que cuidar de 2 bodes, né? E por isso que ele não pode estudar. Eu falei, mas eu dou a comida. Não, mas ele precisa cuidar do bode. Aí eu comprei 2 cordas e fiz o acordo com ele. Dei as cordas para ele amarrar o bode, ele liberou as 2 crianças, então, para ir estudar. A gente dava alimentação e ele ia estudar. Só para contar uma das histórias do início, né, do projeto. Essas primeiras crianças, para vocês terem uma ideia, hoje já estão na universidade, algumas delas já estão formadas e já tem dezenas delas na universidade. Então, um acompanhamento desde a extrema pobreza, né, até esse ponto. Né? Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Esse é um vídeo institucional. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 10 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 5 países da África e em várias cidades do Brasil, todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável, constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades.
capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino, instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres e ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é amar. Então aqui vocês têm uma ideia, né, do que é o projeto, onde ele chegou até hoje. E isso foi muito rápido, foi um crescente, né, muito lindo, de muitas mãos, muitos corações. Muitas pessoas foram se identificando com essa causa e formando mesmo uma grande corrente, uma grande família, né, que pensa sem fronteiras, né, e criou essa união, então, de pessoas de vários locais do Brasil e também de outros países. Mas tendo como missão principal a vivência da fraternidade. Sabe, a missão maior da organização, antes do trabalho social que vocês estão vendo, a missão maior é ser irmão, é fraternidade, é a vivência da fraternidade. Porque uma vez que a gente se reconheça como irmão, tudo muda. As misérias acabam, as guerras acabam, né? Você não precisa corromper, você não precisa roubar, você não precisa trapacear, você não precisa acumular tanto, né? Você consegue compartilhar mais, você consegue viver, compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo, o teu recurso, né? Seja ele qual for, porque ele é teu irmão. Então o grande desafio do movimento ainda é ser irmão. E aqueles que vão entendendo isso, vão colocando força no movimento. E o movimento vai crescendo. Então esse trabalho é do tamanho do nosso coração. Ele é o tamanho do nosso sentimento, né? Eu quero mostrar para vocês, pedir licença e mostrar para vocês, um dos últimos projetos da organização humanitária. Ali vocês viram, já são 11 projetos. Extremamente desafiador. Eu quero mostrar para vocês porque eu acabei de chegar da República Democrática do Congo, né? E eu digo que hoje, nesse momento, é o maior desafio, né? É Madagascar e Congo. Mas Congo hoje é o maior desafio. Eu vou mostrar para vocês por quê. E vocês vão ter uma ideia de como esse movimento todo chega nessas regiões. Como que a gente trabalha, né?
República Democrática do Congo. Nós chegamos até esse local e estamos construindo o orfanato. Então eu vou mostrar para vocês como que nós buscamos as crianças órfãs. É um dos locais que tem o maior número de crianças na rua. Crianças na rua. A gente já acolheu 37 crianças que moravam nas ruas. Mas assim, não são crianças grandes, crianças que estão viciadas. Não, são crianças normais que estão morando nas ruas, né? Mas teve um chamado ainda maior, porque alguém disse assim, existe um local onde tem guerrilheiros, e esses guerrilheiros matam os pais das crianças, e as crianças estão lá. Eu falei, não pode, isso não pode. As crianças estão lá, estão largadas. Eu falei, não pode. Como assim? Né? Quero entender mais sobre isso. Então nós nos organizamos, né? E aí em parceria, olha só, em parceria com católicos, uma igrejinha evangélica, uma igrejinha católica, a gente foi fazendo parcerias para que a gente pudesse entrar nessas regiões. E como que funciona isso? Nós entramos dentro da República, são mais de 300 grupos armados dentro do Congo. Grupos armados e muito armados, porque as regiões, elas possuem muita riqueza, ouro, diamante, o coltan, que faz uma matéria do celular, né? Então, é muito rico o país, é muito rico. E aí cada um pega um pedaço de terra e não quer soltar ele tem muito dinheiro, eles se financiam e ele tem muito armamento. E as crianças? Então, quando eles chegam em algumas regiões, eles não negociam, não pedem para sair, eles matam simplesmente. Matam os pais. Porque eles querem ter poder, eles querem ser temidos, né? E aí ficam as crianças, as pequenas crianças, né? E muitas dessas crianças morrem, mas enfim, nós descobrimos isso e começamos um processo, organizamos um resgate. Esse resgate parece filme, né? Quem já assistiu algum filme aí da África, que fala do Congo, vai se lembrar disso. Isso que vocês estão vendo é que são crianças. A gente sai, olha só, a gente sai de uma cidade, tá? Mais um pouco menor que Goiânia, e a gente passa 8 barreiras de rebeldes, sem saberem que nós somos de uma organização humanitária. A gente vai disfarçado. A gente vai disfarçado de religioso. Eu não posso entrar. Se eu entrar, eu não saio mais. Mas são eles. A gente trabalha com agentes do próprio país, que são os nossos colaboradores do próprio país. Então a gente faz esse acordo, entende como que é a situação, e a gente passa por barreira onde tem crianças soldados. Só que se a gente pegou uma foto, porque a gente não pode tirar, imagina, a gente não pode chamar atenção de forma nenhuma. Passa por 8 barreiras. Cada barreira que a gente passa, a gente tem que pagar algum pedágio até chegar nesse local. São 4 horas aproximadamente que a gente vai de moto, porque também não entra carro, né? Só vai de moto porque são morros, são vielas, né? Até chegar a esse local. E aí quando a gente chega, essa aqui é uma foto, olha. A gente tem que ter uma estratégia, tá? A gente tem que ter uma estratégia para vocês entenderem. A gente aluga motos da própria região. Sabe? Porque existem motos que fazem o trajeto da cidade para as aldeias, que compram, já estão acostumados com isso há muito tempo. Isso acontece há dezenas de anos, entende? Há 10, 20, 30, 40 anos que isso acontece. Então, entre eles, é algo meio usual. Então, a gente vai lá, é uma estratégia, a gente contrata o motoqueiro ali. Essas são nossas crianças, uma imagem de nossas crianças. Então, olha só naquela moto tem 5 crianças, um na capulana, né? 3 atrás, um lá na frente e um adulto lá atrás para cuidar das crianças, né?
A gente percorre de volta, então, mais 4 horas com as crianças na moto. Tá? E vamos passando novamente entre os rebeldes. E quando eles perguntam quem são, é meu filho, é parente, a gente está indo, enfim. A fraternidade não pode aparecer. Porque se aparece uma organização, é mais dinheiro. Eles podem barrar e pedir mais dinheiro para soltar, coisa desse tipo, né? Ou coisas piores. Então, não aparece, hoje eu falo aqui, né? Mas isso não aparece quando a gente está fazendo o resgate. Então, quando você chega nessa região, as crianças estão nessa situação que vocês estão vendo aqui, né? Enfim, não tem roupa, não tem saneamento, não tem. E quando a criança é órfã, eles vão ajudando, a criança vai encostando, sabe, ali, encosta nessa casa, naquela família, às vezes é um vizinho, mas aí ele não tem alimento nem para o seu filho, sabe, não tem, e como que vai dar para o outro? Então fica assim, fica meio solto, né? Dentro dessa realidade que você está. Isso aqui é muito corriqueiro. Aí a gente encontra crianças assim. Gente, eu peço desculpa de mostrar aqui para vocês, às vezes algumas imagens assim, é que se eu não mostrar aqui, eu não mostro em lugar nenhum, porque o noticiário não vai, sabe? A reportagem não chega. Agora, pergunta por que eu também não sei. Não sei se porque não dá Ibope, eu não sei por quê. Não sei se tem interesses maiores, entende? Eu não sei. Mas isso não aparece. Não aparece nas mídias mundiais. Mas essa criança, por exemplo, foi uma criança... Algumas conseguem comer alguma coisa, tem algum acesso, mas tem outras que não. Se você não chegar, se a gente não chegar, elas vão morrer. E muitas já morreram, né? Então essa aqui é uma das crianças que a gente resgatou, né? Então assim, olha só, toda picadinha de bicho, né? Olha a pele, né? Como fica, né? Sem acesso à água. E aqui a gente já foi lá, já buscou as crianças. Aqui nessa época a gente resgatou 30 crianças de uma vez só. Aqui a gente já passou as 8 barreiras dos rebeldes e chegamos numa cidade chamada Sake, onde a gente já passou pela ONU, tá? E pelo exército da União Africana e o exército local. Aqui a gente já pode chegar com carro e a fraternidade fica com o carro aqui acolhendo essas crianças, né? Aqui ela chegando no nosso projeto. Esse é o silêncio das guerras. É ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto, mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som. E tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento, e nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas, mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor.
só o amor pode vencer a guerra e ensinar a paz. Esse foi o exato momento em que nós estávamos chegando, né, no final do mês passado, e a gente viu as crianças chegando. Foram 20 crianças dessa vez. A gente já resgatou mais de 230 crianças. E naquele momento estava chegando 20 crianças. Gente, todos choramos. Não tinha como não chorar. Todos. Você olhava, todos choravam muito. E vocês sentiram, né? A gente teve uma pessoa que registrou aquele momento. As crianças sem força, né? E a gente foi acolhendo, né? Pacificando. A gente deu banho, trocamos de roupa, a gente deu uma comidinha e todos foram para o hospital. Todos internados, né? Um ou outro conseguiram ter alta no outro dia, mas outros ficaram uma semana e alguns 2 semanas internados pela desnutrição. Porque que eles estavam sobrevivendo. Alguns estavam nos últimos momentos deles. Se a gente não chegasse, eles teriam morrido. E quando a gente chega nesses locais, a gente trouxe 20, mas tinha 400 crianças querendo vir. Eles dizendo, leva. E às vezes até filhos, né? Até mães também. Leva. Porque lá é a oportunidade de vida, de salvação, de esperança. Aqui eles não têm esperança. Porque as famílias não podem sair de lá. Né? Não podem. Então assim, a gente agradece muito quando a Casa Espírita abre a oportunidade de a gente divulgar, porque a gente não tem, como eu disse, não tem, essa é a nossa esperança também. Quando vocês fazem isso, também é esperança para as nossas crianças. Não é para Fraternidade Sem Fronteira, é para as crianças, sabe? Cada apoiador, cada apadrinhamento, cada ajuda que chega é a oportunidade de resgatar aquelas outras crianças, né? Que estão lá. E aí, a gente faz isso aqui, ó, que vocês estão vendo. A gente aluga casas, a gente está construindo, né? A gente está construindo um espaço. A gente conseguiu comprar um local de 3, agora 4 hectares, né? E onde a gente está construindo casas. À medida que a gente vai construindo as casas, e à medida que a gente vai tendo apadrinhamentos, a gente vai acolhendo as crianças. Por isso que a gente pôde acolher 20, mais 20, porque tinha... Na verdade, a gente não tinha, a gente acolheu primeiro para buscar depois, né? A gente sempre faz assim. A necessidade é grande e a gente... E agora, nesse exato momento, né, a gente está acolhendo mais 50 crianças. Então, de 230, essa semana a gente passa a 280 crianças. Então, o nosso limite já está esgotado. Né? A gente não tem mais casas para acolher mais, porque a gente tem 2 crianças por cama, 3 crianças por cama. Né? A gente tem a cada 25... 3 pessoas contratadas, a gente tem uma estrutura, e é um dos locais mais caros na África. Porque os locais de guerra, eles fogem, quem tem alguma condição foge dos locais de guerra e vão para essa região onde a gente está. Porque a gente fica entre a ONU, né, e os exércitos e os rebeldes. Então, nós estamos no local de paz, né? E todos que têm dinheiro vai para lá e tudo fica muito caro. Então, é um dos locais mais caros mesmo, né? E por isso que a gente vem, então, fazer campanha e falar da importância da divulgação. Por isso que a gente vem aqui pedir para vocês nos ajudarem a divulgar, a levar mais para frente, a pensar como que a gente pode fazer para impactar,
para a gente acolher mais uma criança, sabe? Mais uma criança que seja. É muito importante, né? E a gente só faz isso com o apadrinhamento, né? Aqui, só para vocês ainda continuar vendo. Aqui eu entendi que a fome sempre surpreende. E a gente não pode se acostumar com ela. Eu nunca vou esquecer essa cena da criança que chegou, recém-resgatada da região de conflito aqui no Congo, e ela se recusou a comer. Ela tinha fome e se recusou. Colocou as mãozinhas na boca e começou a chorar. O Wagner tentou várias vezes, mas ela não quis. Eu não entendi o que estava acontecendo e depois o Mike, coordenador do projeto, me disse: ela não consegue. Isso é o que a fome faz com a gente depois de muitos dias. Ele me conta que já passou por isso várias vezes na vida e sentiu como se o cérebro desligasse e ativasse uma espécie de comando de defesa para que o corpo não sofresse mais. Ele diz que nesse processo, quando você come depois de muitos dias sem ingerir nada, o corpo rejeita. Então, você não quer comer, porque você sabe que vai passar mal. E ele explica que, além disso, tem uma questão psicológica, de traumas com a comida e que, em algumas situações, não importa a idade, você simplesmente não consegue. A fome sempre surpreende. E a gente não pode se acostumar com ela. Essa pequenininha, ela estava... E ela não podia comer mesmo, né? Ela não podia comer. Então, ela instintivamente, ela colocava a mãozinha na boca, né? Então, a gente internou ela, né? Ela ficou quase 2 semanas, graças a Deus. Depois eu visitei ela, já estava melhorzinha. A gente ficou muito feliz de ver ela, né? Hoje ela já teve alta e já está sendo transferida para a nossa unidade. Enfim, já passou o risco, né? Iminente de morte. E aí está ela depois. Eu estava visitando ela no hospital nesse momento. Foi um momento muito feliz, né? Tipo assim, uma vitória, a vitória da fraternidade, a vitória do amor, a vitória dos padrinhos, a vitória de tudo que a gente está fazendo, todo o esforço que a gente faz, a gente viu quando olhou essa pequena, né? Aí mostrar para vocês, né? A gente gosta de mostrar um pouquinho de antes e depois, né? Antes e depois do amor. Quando ele chegou. Depois de 9 dias. E aí continua, olha só, o Moise, antes e depois de 2 meses, olha o tamanho do Moise. O Assante, antes e depois, olha o tamanho do Assante, depois de 2 meses, 2 meses, gente. O Kevin chegou numa situação muito difícil também, nas últimas. Depois de 2 meses, olha o Kevin, bonitão, né? A Cifa estava em uma situação bem difícil também. Depois de 1 mês e meio, ela já está, ainda continua, mas está bem melhor, né? A gente pôde ver ela agora, dessa última vez. Né? O Rafik. As roupas disfarçavam, mas era a criança mais magrinha que já segurei. Ele era tão pequeno que quando me disseram que tinha quase 5 anos, não acreditei. Acomodei no colo
e percebi que ele não firmava a cabecinha. Segurei. Um caravaneiro percebeu e sentou do lado e começou a dar a comida. Ficamos impressionados com a velocidade que ele lutava para comer. Não tinha forças e não parava. Nem fechava direito a boquinha para engolir e eu tinha receio dele se afogar. Mas não. Ele continuava. Eu orava em silêncio e Rogério, que estava comigo, olhava para ele e dizia: acabou, acabou. Agora sua vida vai ser diferente e você vai ser muito feliz. Só não sabíamos que veríamos tão cedo essa felicidade e ainda antes de irmos embora de volta para o Brasil. Apenas uma semana depois, ele era uma das crianças mais sorridentes e já firmava a cabecinha. Só uma semana. Isso não é só comida. Isso é amor. Essa foi a nossa chegada lá, só para vocês verificarem uma caravana, né? Muito. Comment vous êtes nos parents? Você é nossos pais. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Et bienvenue. Que Deus abençoe a todos. Foi um discurso que ele fez. E aqui alguns momentos, né, gente, com as crianças, né, o Justin, né, e aqui uma foto, finalizando, né, a nossa apresentação, nesse orfanato que a gente está construindo, né, são várias casas lares, a gente fez uma foto, ainda não estão todas as crianças, ainda falta aí 60 crianças aí. E dizer assim, gente, a gente precisa de mais mãos, de mais corações, de mais divulgação, de mais tudo, de mais amor, sabe? Esse projeto é do tamanho do nosso amor, né? O amor dessa corrente. A gente está aqui para convidar vocês a participarem conosco dessa corrente. O que vocês vão fazer? O que vocês quiserem, o que tiver no coração, dentro da possibilidade, sabe? Se você puder, é claro que para manter um projeto desse eu preciso de... O apadrinhamento é o coração do projeto, sabe? A pessoa pode doar R$25 por mês, né? Ok, é todo mês que entra, eu vou contar com aquilo todo mês. Se ele pode doar
100, 50, enfim, não importa o valor, mas todo mês, sabe? Todo mês eu faço. Isso mantém o projeto. Isso mantém o custo da criança ali no projeto, né? E como que a gente faz para construir? São doações, às vezes grupos se reúnem, faz algumas doações, a gente vai construindo as casas, né? Vai construindo as casas. Então são duas frentes, uma que é a construção, que são doações esporádicas, e a outra que é apadrinhamento, que é a manutenção. A gente precisa das duas coisas, né? Hoje a gente, então essa semana, estamos acolhendo mais 50 crianças. Isso quer dizer que eu preciso mais de 600 padrinhos que me doem R$50 por mês, né? E essa é a meta desse mês. Nós estamos correndo, sabe? Fazendo divulgações, né? E buscando o apadrinhamento. Alguns podem um pouco mais, outros podem um pouco menos, mas todos juntos fazendo um grande movimento, né? Aqueles que quiserem apadrinhar, que quiserem mais informações, a gente vai estar aí, né? Está aqui a Rose, a Ana, o Sati, né? Que pode orientar como fazer, mas é muito fácil, é entrar na fraternidadesemfronteiras.org.br e lá tem o projeto, né? Você pode fazer o apadrinhamento através do site, fazer tudo através do site. Eu acho que o meu horário já foi. Eu quero agradecer muito. Muito obrigado. Não sei se querem abrir para pergunta ou... Se o pessoal quiser. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é importante. Mas eu vou começar com as perguntas. Onde é um trabalho humanitário, né? Não só de espíritas, né? Você deixou bem claro aqui. E o movimento espírita e a doutrina espírita está entre aqueles que trabalham. Não precisa necessariamente voltar a doutrina espírita para todo mundo, né? Mas como é que fica essa ligação? A gente faz uma vivência, assim, os maiores apoiadores, né? Sim, é dentro do movimento espírita, porque conhecem, sabem da seriedade, sabem da nossa história, sabem dos apoiadores, então isso facilita com que a gente entre essa divulgação, e as próprias pessoas nos convidam, os congressos nos convidam, os centros espíritas nos convidam, e aí facilita a divulgação. Agora, o próprio movimento, a gente trabalha no exercício com a outra crença. Isso é muito bonito. A gente respeita, e a gente vivencia os grupos, a gente faz orações juntas, né? Não importa. A gente procura ver qual que é o número menor de... tem um lá que é católico, todo mundo é espírita. Vamos fazer o católico fazer a oração, sabe? Então é um acolhimento mesmo, é uma vivência de fraternidade. Às vezes você chega lá, um desses apoiadores é evangélico, né? E ele vai lá fazer oração com as crianças, né? Na sua crença. Ok, bem-vindo, que bom, faça a oração, sabe? Eu quero fazer um terço, faz o terço com as crianças, né? Eu quero dar um passe, dá o passe nas crianças, sabe? Então não tem fronteiras, né? Todos são bem-vindos, toda a energia boa que é colocada, e isso vai criando o quê? Vai criando uma corrente, todo mundo está junto, todo mundo está dentro, ninguém está fora, né? O amor unifica, o amor pacifica, o amor cura, né? O amor coordena, enfim, o amor ilumina, né? Então, olha só.
O custo de uma criança, o custo de uma criança é em torno de $100 por mês. Tá? Esse é o custo de uma criança. Porque essa criança tem, muitas vezes recebe 5 refeições por dia, principalmente essa que está em processo de desnutrição. 5 refeições, refeições especiais, são leites específicos, sabe? A gente paga o hospital, tá? A gente paga a internação, só desnutrição que não, mas tudo que advém, todo medicamento, a gente faz tudo. Tem a segurança, a gente precisa de segurança, né? Todos os professores, né, os monitores do projeto, a cada 20 crianças, a gente precisa de no mínimo 3 monitores, né? Então, assim, é todo um movimento para poder ir em torno de $100 por criança. Mas como é um valor que não é todos que podem, a gente, qualquer recurso, a gente tem, a partir de R$25 a pessoa pode fazer um apadrinhamento, né? Aquele que tem condições de apadrinhar o valor de uma criança, ótimo, muito bem-vindo, mas a gente trabalha com formiguinha mesmo, sabe? Cada um fazendo um pouquinho, uma abelhinha. E deu certo desde o começo, né? Então, nunca pense, eu tenho... Pô, não, nunca pensa isso. Sabe? A manutenção disso são de abelhinhas. Cada um dando a sua contribuição, né? Claro que tem aqueles que podem, né? Que ajudam. Às vezes eu já ganhei uma casa inteira, por exemplo, sabe? Que eu consigo colocar 50, 60 crianças, né? É muito caro, né? Mas o que mantém mesmo é o apadrinhamento, né? No dia a dia. Uma pergunta, né? Bom, eu quero felicitá-lo por esse trabalho, né? Sei que não deve ser fácil. Você também nos informou que aqui no país, no Brasil, você também tem esse trabalho no Nordeste. Por motivos outros, nós também temos essas crianças passando necessidades. Aqui também já está implantado o projeto ou ainda está em expansão ainda? Expansão ainda está implantando? Como é que está? Como que a gente trabalha? Aqui a gente tem vários projetos no Brasil. Por exemplo, criança com EB, que é uma doença de pele muito rara e é muito caro. Até no banho que ela toma, machuca a pele. É muito caro o tratamento. Então a gente tem um movimento muito forte de apoio a essas crianças. Crianças com microcefalia, né? Existe 2 núcleos no Brasil, onde vão crianças do Brasil todo, né? Através do projeto Amor Sem Dimensões, que faz o tratamento com crianças com microcefalia. Um trabalho também importantíssimo, né? A gente tem projetos, por exemplo, de grupos, porque o projeto em si são de grupos locais, porque o grupo local aqui pode apoiar esses 11 projetos, né? Então eu preciso de grupos de apoio para que esse projeto lá possa acontecer, né? Tem grupos de brasileiros na Europa, grupos de brasileiros nos Estados Unidos que também fazem campanhas para poder fazer a manutenção desse projeto. Existem alguns projetos no Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Minas, de pessoas em situação de rua. Campo Grande, por exemplo, tem uma clínica chamada Clínica da Alma, em parceiro com um pastor espirigélico, né? E o tratamento de 300 pessoas, né, com a questão da droga, em processo também de recuperação. Trabalho lindíssimo. Então a gente se une mesmo, né, com pastor, com quem quiser trabalhar junto, né? A gente não coloca fronteiras. E isso então tem vários movimentos. Agora, recentemente, o grupo de
Nova York, de Boston, grupos de voluntários resolveram implantar o Fraternidade na Rua, que é um braço da Fraternidade Sem Fronteiras. Voluntários lá, eu quero montar um trabalho aqui. Então isso é muito do grupo local. Quando tem um grupo que vai se fortalecendo, eles acabam desenvolvendo algum trabalho na sua região. Hoje aqui são apoiadores, né? A gente veio aqui para fortalecer esse grupo. Quando esse grupo está mais fortalecido, existem mais pessoas apoiando, eles acabam desenvolvendo algum projeto da fraternidade no local. Hoje são apoiadores de outros projetos aqui em Goiás. A gente sabe que tem pessoas que enxergam um trabalho desse, uma divulgação desta, e querem ir para o Congo, para a África, para fazer um trabalho. Eu gostaria que você contasse para nós. Aqui nós temos uma conhecida nossa aqui que foi lá realizar o trabalho, né? E voltou encantada, entusiasmada e sensibilizada com esse pouco que nós vimos aqui. Ela viu muito mais. Então, o que nós queríamos saber é isso. Essas pessoas que chegam, se inscrevem, vão... Qualquer padrinho, qualquer apoiador, qualquer padrinho da organização, ele pode se inscrever e participar de qualquer caravana. Seja para o Nordeste, seja para a África, né? Ele pode se inscrever. No nosso site tem lá as caravanas e as datas dessas caravanas. A pessoa pode se inscrever, vai ter uma pessoa que vai entrar em contato e vai passar todas as informações, a data, valores, né? Claro que a pessoa paga tudo, né? 100%, e ainda faz campanha para ajudar lá, né? A fraternidade, ela só é o meio, né, para que você chegue lá de forma segura e que cumpra, né, a sua missão, seu objetivo. Existem caravanas médicas, caravana de dentista, de educação, caravanas gerais, né? E todos podem, que tiver o bom coração, que tiver vontade de ajudar, podem participar dessas caravanas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O microfone vai até lá. Boa noite, parabéns pelo projeto. Você tem dentro do seu projeto, há alguma forma de alguma empresa também participar e receber algum tipo de benefício? Eu digo benefício de repente, receber um selo do seu projeto, poder usar no site, poder usar em algum material de comunicação. Se existe, seria bom você passar para a gente, para que, por exemplo, eu lido com marketing e tenho muitos clientes que gostariam de ter a tua marca associada deles e contribuir com isso, né? Ter vídeos, eu vi que o teu Instagram tem mais de 500 mil seguidores, é um Instagram forte, eu acho que isso é muito viável para a gente captar empresas, fazer jantares com empresários e mostrar o projeto, isso é muito bom. Nós estamos exatamente nessa fase de organizar esse selo. Estamos trabalhando nesse momento, nesse selo, justamente para a empresa fraterna. Está sendo criado dentro do grupo, né, de voluntários de marketing, para que tenha, assim, hoje tem um apadrinhamento empresarial, mas esse selo, né, está sendo trabalhado nesse exato momento. Muito bom. Muito obrigado. A gente tem... Eu lancei um livro que está ali, eu acho que vocês já adquiriram. Esse livro aqui eu acordava sempre de madrugada pensando, para quem trabalha na obra social, nas dificuldades, né? Como resolver e as reflexões do Evangelho dentro do trabalho, sabe? Então, se vocês quiserem conhecer, tem ali na frente as camisetas também. De todas as formas está colaborando de alguma forma, né? 100% foi doado, né, para a Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês podem também adquirir ali.
Bom, gente, então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção. Entrem no site, apadrinhem, tiver dúvida, estamos por aqui. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, quero agradecer muito a casa, tá? Muito a casa. Agradecer muito a abertura, o carinho, e assim a gente consegue ir um pouquinho mais para frente. Se você quiser ir rápido, diz um provérbio africano, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. A gente prefere ir longe e cada vez mais acompanhado. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Wagner, é um prazer imenso recebê-lo aqui e nós é que agradecemos por esse exemplo de amor, né? E eu acho que essa energia coletiva aqui, para a gente poder colaborar com esse projeto. Eu sou madrinha e a gente pode fazer de várias formas, né? Eu, por exemplo, é no meu cartão. Então, é uma forma da gente ajudar essas crianças que toca profundamente, porque é emocionante. Eu estou naquela cena, a gente fica tocado. E a gente tem toda assistência, né? Não é a primeira vez que eu participo da sua palestra. Aquelas crianças no início, você falando que tinha bicho de pé, né? A água, você chegou lá, não tinha água, porque eles tinham que deixar água para cozinhar ou para beber. Então, acho que o pouco que a gente pode tirar, né? A gente está colaborando aí com a vida de uma criança e com esse projeto maravilhoso. Então, a gente que agradece por esse exemplo de amor, né? Então, eu acho que você merece uma salva de palmas, né? Um grande abraço e é uma honra recebê-lo aqui. Toda quarta-feira, nós temos aqui uma reflexão de vida. Nós convidamos um companheiro, um amigo, um estudioso da doutrina espírita, que tem um trabalho, desenvolve um trabalho, para que nós façamos juntos, porque a casa espírita tem esse dever de mostrar o mundo, de mostrar as bênçãos de Deus que nós temos. E nós vimos aqui as bênçãos de Deus, né? Através da palavra, do incentivo e de mostrar o que é que nós temos no mundo. E aí a gente fica ouvindo ali, falar só mais um pouquinho. A gente fica ouvindo, vendo essas imagens, está acontecendo no nosso mundo. E aí, nós, muitas vezes, que começamos a pensar demais, a gente se envergonha de tanta exigência que nós fazemos, de tanta coisa que nós relevamos, que é muito pequenininha diante desses problemas que o povo está passando lá. Nós temos sim que agradecer ao nosso companheiro por este exemplo e também pelo incentivo que nos dá. Então, vem o companheiro e fala sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E veio o nosso companheiro Wagner para falar para nós como exemplificar e fazer esta mensagem do Cristo para todos nós. Então, nós agradecemos a ele, como agradecemos na entrada, agradecemos também nesse término, pelas suas palavras, pelo exemplo que calou fundo, né? E aí a gente fica lembrando daquela frase importante, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Nós vamos agora fazer o encerramento da nossa reunião de hoje. Como sempre, nós pedimos o passe, né? Então, nós vamos convidar a todos para esse encerramento, primeiramente pedindo as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo para esse trabalho importante que a gente já reparou,
é só do Wagner, é de muita gente. É de quem tem vontade de amar. É de quem tem o sentimento de Jesus. E nós pedimos a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, que é o exemplificador na nossa vida, pedir que ela nos abençoe, que não só nos emocionemos diante desta grande verdade colocada pelo nosso irmão, mas que também nós possamos dar de alguma forma a nossa colaboração, que seja aquele valor pequeno, que seja o valor que podemos dar, mas por trás desse valor tem alguns instantes de alimento, de socorro, de ajuda a essas crianças principalmente. E agora, Jesus, te pedimos as forças divinas da sua bondade amiga, através dos benfeitores amigos que nos assistem, para que possamos receber a energia positiva do passe reconfortante, acalmando o nosso coração, dispondo o nosso espírito a fazer algo, nem que seja de pequeno mensalmente, para aquele que sofre diante de nós. Que a tua luz, Senhor, possa cair sobre nós nesse instante, sob a forma das forças divinas, dos fluidos benéficos e curadores que nos alcançam, para que possamos ter a disposição, ter a força divina que todos nós precisamos. Abençoe o nosso irmão Wagner na pessoa dele. Abençoe todo esse movimento, das pessoas que chegam agora e das que estão há muito tempo, que todos possam receber. E assim, agradecendo, nós encerramos esse banquete espiritual que nós tivemos aqui nesta noite. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.